Boa, Breno. Você vê. É, você vê. Microfones desligados e câmeras abertas, Emily vai falar, tá? Pessoal, boa sorte. O Binho vai começar a gravar em 3, 2, 1. Vamos lá. Somos da AgroB e viemos apresentar o trabalho de fitotecnia do professor Brown. Vamos falar sobre o capítulo 8, que fala sobre a nutrição e adubação do tomate. Introdução. A agricultura atual se volta para a racionalidade do uso de recursos naturais, sendo introduzido o conceito de sustentabilidade, relacionado à utilização agrícola do recurso solo. Pode ser definido como utilização de técnicas que possibilitam a manutenção de condições físicas e químicas do solo, para a visibilização do cultivo futuro. O primeiro item a ser considerado na implantação de qualquer cultura é a aplicação de técnicas para mudança de camada superficial do solo, que é a que mantém a capacidade produtiva do solo por conter as maiores teores de matéria orgânica e nutrientes. O plantio em curva de nível, a manutenção de faixa a cada 20 metros de vegetação natural ou o cultivo de controle de lâminas de irrigação, evitando escorrimento superficial. São técnicas não onerosas que evitam a erosão e enquadram no conceito da sustentabilidade. Calagem, correção da acidez do solo, necessário para ajustar o pH do solo, reproduzir e trocável, promover a maior eficiência e a úmida absorção do solo pela planta e praticamente para atingir suprimento de calcário e minério para a máxima eficiência econômica do tomateiro. Cálculo de quantidade de nutrientes a ser aplicado. O tomateiro é considerado uma das hortaliças mais exigentes em nutrientes, sendo citado por diversos autores como uma das espécies que melhor corresponde às doses elevadas de adubos. Para isso, é preciso conhecer as funções dos nutrientes e os sintomas de deficiência na planta, o comportamento dos elementos no solo e nas plantas, assim como a forma em que esses elementos químicos são absorvidos. Nutrição vegetal também é associada à sanidade das plantas, pois quando a planta se encontra em adequadas condições nutricionais, há a formação de um mecanismo de resistência fisiológica que tem sido associada à regulação de aminoácidos e síntese de proteínas. Para a correta nutrição das plantas, sendo a adubação química ou orgânica, deve ser a análise do solo, considerando também o tipo de solo, o sistema de condução e irrigação, as exigências nutricionais de cultivar ou híbrido e o potencial produtivo do mesmo. Adubação orgânica. Antes da gente falar da adubação orgânica dentro da cultura do tomateiro, temos que entender o que é. Fertilizantes ou adubos de qualquer substância aplicada ao solo ou tecidos vegetais para promover nutrientes essenciais, constituído por elementos carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, entre outros. A adubação orgânica é uma prática que não deve ser dispensada no cultivo e na cultura do tomateiro, em razão do diferencial do crescimento que ele proporciona. O tomateiro, dentre as hortaliças, é uma espécie que mais exige essa questão da adubação. Dentro da cultura, a adubação orgânica é recomendada nas dosagens de 2 a 10 toneladas por hectare, dependendo da pureza, de esterco de galinha aplicado no sulco de plantio, ou de 6 a 20 toneladas por hectare de esterco de gado, aplicado na lança ou no sulco. A aplicação deve ser feita no fundo do sulco, misturando-se a terra com antecedência de pelo menos 15 dias de plantio. O tomateiro em si extrai pouco nutriente, porém exige muito da adubação. Sintomas de deficiência e particularidades dos nutrientes. Nitrogênio. Por ser facilmente perdido por lixiviação ou volatilização, o nitrogênio é um dos elementos que mais frequentemente apresentam sintomas de deficiência nas lavouras.
Por ter grande mobilidade na planta, quando o N é fornecido em quantidades inferiores à demanda da planta, ocorre uma translocação de N das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Por esta razão, os sintomas surgem principalmente na parte inferior das plantas. Tão prejudicial quanto a deficiência é o excesso de N. Aplicações acima da exigência da cultura promovem o estiolamento das plantas. Quanto ao tempo de fertilizante nitrogenado a ser utilizado, se amídico, ureia, nítrico, nitratos ou amoníaco cais, não se tem observado diferenças marcantes quanto à produtividade ou à qualidade de frutos. Qualquer uma dessas formas, quando aplicada ao solo, sofrem transformações. Em solos com acidez corrigida pela aplicação de calcário, independentemente da forma do adubo nitrogenado utilizado, há predominância da forma nítrica NO3-, ao passo que, em solos ácidos, a forma de N predominante é o amoniacal NH4+. O tomateiro absorve N tanto na forma NO3- quanto na forma NH4+. O íon NH4+, por possuir carga positiva, é absorvido, retido pelas cargas negativas das argilas do solo, o que reduz as perdas por lixiviação. Já o íon NO3-, por possuir carga negativa, não é absorvido pelas argilas. Em culturas pequenas, a maior preocupação após adubação nitrogenada são as perdas de N causadas por volatilização de NH3 no cultivo de hortaliças, devido às elevadas doses de nutrientes e à maior frequência de irrigação. A maior preocupação é com a lixiviação do NO3-. Recentemente, esse fato tem assumido grande importância por estar relacionado com a poluição de mananciais de águas, onde parte do nitrato é reduzido a nitrito, NO2, que quando na corrente sanguínea reage com a hemoglobina, reduzindo sua capacidade de carregar oxigênio, metahemoglobina. Fósforo. O fósforo aumenta a produtividade. Sintomas com a deficiência do fósforo não é muito comum no tomateiro, a não ser se for aguda, que faz com que as folhas fiquem roxas do lado inferior delas e também tem a redução na floração. Solos argilosos possuem mais capacidade de absorção de fósforo, o que dificulta a absorção pelas plantas. Por isso é necessário elevar as doses aplicadas. Já em solos arenosos acontece o processo contrário, ou seja, as doses são diminuídas, certo? Por isso já estão sendo implementados métodos de rotina nos laboratórios de análise. Potássio. O que é potássio para a plantação? O potássio mantém o balanço iônico e o estado hídrico da planta. Está envolvido na produção e transporte de açúcares nas plantas, ativação enzimática e síntese de proteínas. O potássio, mesmo sendo muito demandado pelo tomateiro, não são frequentes sintomas de deficiência de K+ nas lavouras de região produtoras. Em solos com baixos teores de potássio, os sintomas surgem primeiramente nas folhas mais velhas, como clorose entre as nervuras, que progride para a morte dos tecidos das pontas e as margens dos foliolos, que queima das bordas. O fornecimento adequado de K2 ao tomateiro, além de aumentar a produção de frutos, melhora sua qualidade quando a coloração vermelha e que se torna mais intensa e sem presença de espaço vazio. Há também menor queda de fruto. O K+, quando aplicado ao solo, é absorvida as cargas negativas das argilas, o que reduz seu movimento descendo no perfil do solo. Perda de K+, por lixiviação, podem ocorrer em solos arenosos com baixo teor de matéria orgânica. Por esta razão, é devido ao seu efeito salino. Cálcio. Os sintomas da deficiência de cálcio são muito frequentes em lavouras de tomate. Os seus sintomas de deficiência surgem primeiramente como uma mancha preta no ápice do fruto. Daí o nome, podridão apical, podridão estiliar ou fundo preto. As maiores incidências ocorrem em lavouras com calagem realizada pouco antes do plantio.
que dificulta a liberação de cálcio e magnésio em tempo hábil para atender às necessidades nutricionais das plantas. No caso de aparecimento de frutos com a podridão apical, recomenda-se pulverizações a cada 6 dias de calda com 0,6% de cloreto de cálcio, 600 gramas para cada 100 litros de água. Recomenda-se pulverizar com antecedência de no mínimo 2 meses antes do plantio e favorecimento de devidos nutrientes que serão equilibrados. Magnésio. Por ser o magnésio um elemento muito demandado pelo tomateiro, é comum o surgimento de sintomas de deficiência nas lavouras. É um elemento de fácil translocação na planta, sendo carregada das folhas velhas para as novas. Por esta razão, os sintomas de deficiência de magnésio surgem nas folhas mais velhas na parte inferior das plantas, que se caracterizam por amarelecimento na região do limbo foliar, localizado entre as nervuras, as quais permanecem verdes. Enxofre. São raros relatos de deficiência de enxofre na cultura do tomate. Entretanto, com a utilização constante de adubos que não possuem este nutriente em sua composição, como a ureia, o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, os teores no solo podem se tornar limitantes. Nesse caso, as plantas apresentam as folhas mais novas pequenas e com coloração verde clara, tornando-se amarelas e finas. Geralmente, a demanda de enxofre pelo tomateiro tem sido atendido quando se utilizam fertilizantes que contenham em sua composição como os sulfatos e o superfosfato simples. Boro. Nas regiões produtoras do tomate, o boro é um micronutriente que apresenta maior frequência de sintomas de deficiência. As plantas apresentam leve clorose intervenal nos folíolos das folhas jovens, que permanecem pequenas, deformadas e enroladas para dentro. Ocorre também encurtamento de entre-nós e morte da gema terminal. Já os frutos novos apresentam manchas de coloração marrom e progridem para toda a superfície do fruto, havendo alto índice de lóculo aberto. Limites entre deficiência e excesso do B no solo são bastante estreitos, necessitando cuidados e a dose a ser aplicada. Aplicações de 30 gramas por hectare de bórax têm suprido a demanda de planta para obtenção de altas produtividades. Em caso de deficiência, além da aplicação via solo, recomenda-se pulverizações semanais de ácido bórico de 0,3%, 300 gramas por 100 litros de água. Zinco. Zinco está envolvido em reações enigmáticas. Milhares de magnésio, importante para o desenvolvimento e funcionamento do crescimento na planta, e influenciam na alongação e no crescimento da produtividade do tomateiro. O silício é considerado um elemento benéfico para as plantas que vem sendo estudado em várias espécies cultivadas, visando melhor qualidade nutricional e fitossanitária. Portanto, tem despertado muito interesse entre os técnicos e agricultores pelos diversos benefícios que traz às culturas, incluindo aumentos na produtividade e na resistência a estresses bióticos e abióticos, tais como excesso de metais pesados, deficiência hídrica e doenças fúngicas. Quando adicionamos um nutriente ao solo via adubação, ocorrem reações químicas que podem modificar para mais ou menos os teores disponíveis de outros elementos. Além do mais, o silício atua diretamente na diminuição da taxa de incidências de doenças e até mesmo no ataques de insetos, devido à sua deposição abaixo da cutícula, o que faz com que a espessura da epiderme aumente e ele atue também como uma barreira mecânica contra patógenos e insetos. O silício pode interferir também na arquitetura das plantas, favorecendo a fotossíntese, por proporcionar folhas mais eretas, resultando em maior eficiência fotossintética. Outros benefícios, como a redução da toxicidade do manganês, ferro e outros metais pesados, redução de transpiração e aumento da absorção e metabolismo de elementos, como o fósforo.
Análise foliar. A análise foliar é uma ferramenta para monitoramento do estado nutricional do tomateiro e deve ser realizada na época do florescimento, do primeiro ao sexto cacho. Devem ser amostradas aproximadamente 20 plantas de cada talhão homogêneo, coletando-se em cada planta 12 folhas com pecíolo, próximo ao cacho correspondente, e amostras devem ser enviadas ao laboratório no mesmo dia. Fertirrigação. A fertirrigação é um método de fertilização complementar realizada no plantio, utilizando o sistema de irrigação. O método de irrigação mais adequado para usar na fertirrigação do tomateiro é o gotejamento. Os fertilizantes são dissolvidos em um tanque e injetados na tubulação. Os nutrientes mais utilizados são o nitrogênio e o potássio, por sua maior necessidade de parcelamento e por serem mais solúveis. As soluções devem ser preparadas respeitando-se o limite de 75% de solubilidade, na vista que essas foram obtidas em condições ótimas e com produto puro. Deve-se observar também a temperatura, porque ela influencia a solubilidade. Assim, a dose de determinado fertilizante pode solubilizar-se totalmente no verão e gerar precipitados no inverno. As principais fontes de nitrogênio para o preparo das formulações são ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio e fosfato monoamônio. É recomendado que a mistura dos fertilizantes seja feita de forma lenta e sob agitação constante, para evitar que os fertilizantes precipitem no fundo do tanque. Geralmente, a solubilização dos fertilizantes deve ser feita durante aproximadamente 20 minutos, deixando a solução em repouso durante outros 20 minutos, para observação de precipitados. Para o fosfato monoamônio e o nitrato de cálcio, o repouso deve ser de 6 horas. Recomenda-se também, antes das misturas, fazer o teste da jarra, misturando em um recipiente de vidro transparente os fertilizantes na mesma proporção que serão utilizados e guardar por 2 horas para observar a possibilidade de formação de precipitados, os quais vão sendo depositados nas paredes das tubulações e nos orifícios dos gotejamentos, o que pode obstruir o sistema de irrigação. Qualidade da água. A água com alterações no pH e que contém concentrações elevadas de alguns elementos químicos pode causar alguns danos nos equipamentos e toxidez para a planta. O cuidado deve ser tomado com o fertilizante, pois é ele que pode alterar o pH. A salinização do solo. A salinização do solo é um processo de acúmulo de sais minerais na terra. Esse aumento de concentrações de sais prejudica a propriedade do solo e, consequentemente, o crescimento das plantas. A salinização gera muito impacto negativo à natureza. Cada cultura apresenta diferentes graus de sensibilidade à salinidade do solo. O tomateiro é considerado moderadamente sensível, suportando o solo com condutividade elétrica de 2,5 no extrato de saturação do solo. A redução da salinidade do solo pode ser obtida realizando-se irrigação com lâmina de água suficiente para lixiviar os sais em excesso e incorporando-se material orgânico de alta relação. Referências: tomate, produção em campo em casa de vegetação e em hidroponia, nutrição mineral e adubação, fertilizantes orgânicos, efeito do silicato de cálcio sobre a produtividade e acumulação de silício no tomateiro, horticultura brasileira, Revista Brasileira de Ciências do Solo, Manual de Recomendação de Calagem e Adubação para o Estado do Espírito Santo, Agricultura Orgânica, Nutrição e Adubação de Tomate Estaqueado. Acabou. Esse foi nosso trabalho. Ô, bem, vamos buscar.